Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pop Power. Eu sou a professora Maíra Martins e estou com você nessa jornada da panificação básica. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco, a entender um pouco sobre os processos envolvidos durante a elaboração de um pão, certo? A gente vai falar em linhas gerais e dependendo de cada formulação, alguns dos processos vão ter certas modificações. Mas para você entender como que vai acontecer as nossas aulas práticas, ok? A elaboração do pão precisa obedecer certas etapas básicas, que são elas: formulação, o mise en place, a mistura e a sova, o descanso, a modelagem, a fermentação final, o corte ou a finalização, o cozimento ou o assamento, o resfriamento e a embalagem. A primeira etapa é a formulação. Na formulação profissional, os ingredientes são dados em porcentagem. Eu já comentei isso com vocês em outros vídeos. E a farinha de trigo, ela é tão importante que ela é responsável por 100% da formulação. E todos os outros ingredientes são estimados em relação à farinha de trigo. Então, quando a gente vê uma formulação de padeiro, uma formulação profissional, a farinha de trigo, a soma das farinhas utilizadas naquela formulação, tem que dar 100%. E depois é tudo baseado nela. 10% de gordura, 10% de açúcar, 3% de fermento, uma base mais ou menos assim, mas tudo a gente vai fazer em relação à farinha. E aí, por ser a farinha o elemento mais importante e todos os outros ingredientes são estimados em relação a ela, é que a gente não pode trabalhar com uma quantidade maior de farinha do que deveríamos. Ou seja, a gente não pode usar a farinha de trigo para dar ponto na nossa massa de pão. Por isso que a gente usa o líquido, certo? Ah, Maíra, mas por que esse líquido pode variar? Vai depender de alguns fatores, como a farinha que você está utilizando absorve esse líquido. Por exemplo, as farinhas nacionais absorvem mais ou menos uns 55% de líquido. A gente tem farinhas italianas, farinhas francesas, que absorvem mais até de 100%. Então, a gente vai trabalhar com as farinhas nacionais. Então, nunca vai ser maior que 55% a quantidade de líquido que a gente vai colocar numa formulação. Vai variar também o clima, se está seco, se está chuvoso, se o tempo está úmido, está seco, tudo isso vai influenciar na absorção da minha farinha. Claro que é uma absorção, uma quantidade muito pequena, mas que pode interferir na textura final do seu pão. Depois da formulação, em mãos, e aí lembra, gente, nada de celular. Nós vamos anotar a formulação num papel e levar esse papel para a cozinha. Não vai entrar celular na nossa cozinha, certo? Depois da formulação, tem o mise en place. Mise en place é uma expressão francesa que significa posta no lugar, posta à mesa. Quer dizer que nós vamos organizar todos os ingredientes que a gente vai utilizar com antecedência. Gente, o mise en place é importante em qualquer tipo de formulação que a gente vai fazer. Mas na panificação e na confeitaria é de extrema importância. A gente está fazendo um bolo e no meio de tudo acontecendo a gente lembra que não tem fermento, tem que sair correndo para comprar. Imagina, isso pode acontecer. Pode acontecer também a gente esquecer de colocar um ingrediente. Eu, por exemplo, quando não faço mise en place, vira e mexe, eu esqueço de colocar sal. O mise en place é extremamente importante e a gente vai utilizar o mise en place, vai organizar o mise en place em toda a nossa formulação. Depois a gente tem a mistura e a sova. A mistura, ela é importante para homogeneizar todos os ingredientes e a sova, principalmente para desenvolver as redes de glúten. Lembra que eu falei que o glúten precisa de duas coisas para ele desenvolver bem: umidade e trabalho mecânico. Então é na sova que isso vai acontecer. Para realizar a nossa sova, a gente não vai precisar de maceira, de batedeira, não. A gente vai fazer a sova com as nossas mãos. Então, durante as nossas aulas práticas, a gente vai usar pequenas quantidades de farinha de trigo, de 300 a 500 gramas, justamente para ser tranquilo a gente familiarizar com esse processo da sova. Depois da sova, depois que a gente viu que já está uma massa bonita, homogênea, né, bem misturada, bem sovada, a gente vai entender, vai aprender a identificar esse momento, a gente coloca a massa para descansar. Para que descansar? Esse descanso, primeiro, que ele vai durar de 10 a 30 minutos, dependendo do tamanho da nossa massa.
E ele serve para poder organizar essa rede de glúten que acabou de ser formada durante a sova. Porque imagina, a gente está fazendo um trabalho mecânico, ou seja, está acontecendo uma desorganização molecular ali naquela massa muito grande. Então esse descanso, esse momento, é para poder estruturar as redes de glúten para ela poder trabalhar no seu máximo, entendeu? Depois do descanso, a gente vai fazer a modelagem dos nossos pães. Então, por exemplo, Maíra, eu quero pães de 50 gramas. Então, nesse momento que nós vamos separar a massa, pesar e modelar. Modelar que eu falo, eu quero no formato oval, no formato redondo, no formato de baguete. Eu quero fazer uma trança. É nesse momento que a gente vai fazer essa modelagem, certo? Depois da modelagem, a gente já vai acondicionar essas massas na assadeira que vai para o forno e vai esperar a fermentação final. A fermentação final é importante porque a textura final do meu pão depende do tempo que a gente deixar essa massa fermentando. Quanto tempo, Maíra? Não sei. Até dobrar de tamanho. Então vai depender do tempo, vai depender do tamanho da sua massa, da quantidade de ingredientes, quais ingredientes estão nela. Então eu não consigo te estimar um tempo. É um exercício de paciência. Vamos exercitar. Então, só gravem isso. Na fermentação final, o pão tem que dobrar de tamanho. Fermentou final, fermentou bem bonitinho, então a gente vai terminar esse pão. O que significa? A gente vai fazer os cortes e as finalizações de cada formulação. Por exemplo, o pão francês, na finalização, a gente faz um corte longitudinal na massa, por isso que ele tem aquele aspecto. Tem outros pães que também a gente corta, tem pães como broa de fubá que a gente peneira uma farinha de milho, né? O fubá peneira outras farinhas, outros tipos de corte, um egg wash, né? Que a gente vai aprender a fazer, mas passa um ovo para poder finalizar esse pão. É nesse momento. Finalizamos, ele vai para o assamento ou para o cozimento. Eu também não consigo te falar quanto tempo que ele vai ficar no forno, porque vai depender da formulação, do tamanho da massa, do seu forno. Mas vamos pensar que provavelmente vai ficar no mínimo 25 minutos, certo? Depois que a gente assou o pão, tá lindo, a gente vai retirar e o pão precisa passar pela etapa de resfriamento. É mais uma etapa que a gente precisa exercitar a paciência, porque o resfriamento também faz parte da estruturação do meu pão. Apesar de ser maravilhoso a gente cortar um pãozinho bem quente e passar manteiga, a gente precisa resistir a essa tentação. Ou não. Porque, não sei se você já reparou, quando a gente parte um pão bem quentinho, quando a gente olha de lado, o miolo tá grudado. E muitas vezes alguém fala, tá cru. Não, às vezes nem tá cru. Ele passou pelo processo de assamento direito. Mas o que aconteceu? Não terminou o processo dele ainda. Ele precisa ser resfriado para poder ficar estruturado bem bonitão, tá? Às vezes a gente pode separar um pãozinho pra gente comer com manteiga bem quentinha, né? Bom, mas exercitando nossa paciência e o pão foi resfriado, sim, pronto, agora a gente pode ou consumir, ou congelar, ou colocar na embalagem para poder guardar ou vender, certo? Pão assado pode congelar? Sim, a gente vai falar mais disso nos vídeos práticos e vou falar que é sucesso um pãozinho congelado, viu? Bom, então essa foi nossa aula sobre processos. É só para a gente entender um pouco o que vem por aí. E a partir da semana que vem, a gente vai fazer a nossa primeira formulação de pão. Preparadas? Até mais!